Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amado Jesus, dai-nos a vossa graça para mergulharmos em uma espiritualidade profunda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nessa terceira aula, nós queremos meditar justamente no terceiro pilar desta que é a nossa vida de oração, das expressões na vida de oração. Nós falamos da oração vocal, tomando por base aqui o nosso livro-texto, que é até um pouco forçado dizer nosso, né? É da igreja, de toda a igreja. O livro, por excelência, depois da Sagrada Escritura, de cabeceira de todo católico. Falamos da oração vocal e da oração de meditação. Agora vamos falar do terceiro pilar, que é a oração mental, ou também chamada de oração contemplativa. A via contemplativa. E eu quero iniciar hoje não lendo diretamente o catecismo, mas fazendo uma reflexão contigo. Veja só, talvez você já tenha tido a oportunidade de fazer algum retiro na sua vida. Alguns aqui que estão assistindo essa aula já fizeram vários retiros. Talvez tenha alguém que nunca fez nenhum retiro, mas enfim, você consegue perceber a ideia de que fazer um retiro é um momento muito especial, né? Um momento de se retirar para estar em uma comunhão mais forte, mais íntima com Deus. E aí vamos para um lugar separado, talvez para uma casa de retiros, para um mosteiro, para uma igreja, etc. E ali vivemos um dia, 2, 3, 5, 30 dias, dependendo do retiro, para viver esse momento de solidão profunda, mas não uma solidão isolada, digamos assim, uma solidão acompanhada, ou seja, estar a sós em um encontro íntimo com Deus, que habita dentro, mas também que se faz presente na Eucaristia, na palavra e etc. Ao fazer um retiro, as pessoas, em geral, elas têm ali um movimento corporal de concentração, porque tudo se volta para a espiritualidade, para o encontro com Deus. O lugar, o cronograma, a rotina do dia, as experiências, os exercícios de oração e etc. Às vezes uma palestra, uma pregação que é feita diante da palavra de Deus. Tudo se volta para essa comunhão profunda, não é? Pois bem, certo dia eu fui convidado por um padre querido, um padre amigo, a fazer um retiro em um lugar que eu carrego com muito carinho dentro do meu coração, que é lá na fazenda das Irmãs Franciscanas da Divina Misericórdia, fica em Cocalzinho de Goiás. E lá a gente foi para o meio do mato, é uma fazenda mesmo. Você entra, passa a cidade de Cocalzinho adentro e chega lá, depois, se não me engano, uns 28 quilômetros, chega nessa fazenda das Irmãs, aonde tem a casa de retiro e alguns eremitérios, umas casinhas pequenininhas, como se fosse um chalezinho, sem luz elétrica. Um quartinho, um banheiro, uma cozinha pequenininha. E ali eu ficava, depois dessa primeira experiência, eu fiz muitas outras, eu ficava ali uma semana inteira, sozinho, com Jesus. E como foi rico aquilo, né? Como foi rico. Tudo falava de Deus, tudo comunicava Deus. Inclusive a natureza,
Até que um belo dia, uma irmã me falou, olha, se você pegar essa trilha, esse caminho aqui, você vai subir um morro, você vai perceber que tem umas pedras no chão com umas indicações de estações. É uma via sacra. Ao chegar no topo do morro, você vai ver lá 3 cruzes. Foram as irmãs que colocaram tudo isso lá e ali foi feita essa via sacra. E eu, ainda novo, eu era seminarista novo na época, estava no meu 2º ano de seminário, subi aquele morro sozinho, com uma expectativa alta de chegar lá no topo e falar, cadê? Eu quero ver as cruzes. E aquilo tudo estava de alguma forma me impactando, me impressionando. Era uma experiência muito espiritual. Ao subir um morro muito íngreme, alto mesmo, eu fui andando, de repente eu parei e falei, nossa, a subida é puxada. Eu parei um pouquinho para respirar, para tomar água e já estava quase perto do cume do morro quando eu decidi olhar para trás. E eu me virei e vi aquela paisagem lindíssima, belíssima. Eu estava bem alto e eu vi que ali, aonde está a sede das irmãs, se chama Vale da Misericórdia, porque é um vale mesmo. E eu estava no alto de vários morros, naquela cadeia de morros ao redor, lindíssima paisagem. E eu olhava para baixo e estava o Vale da Misericórdia, com a casa de retiro, com a casa das irmãs que moravam lá. Lá é uma casa de noviciado, enfim. E os eremitérios, o córrego que tinha lá embaixo nos eremitérios. Eu vi tudo aquilo, fiquei maravilhado, mas eu fiquei assim, quase que em êxtase, olhando aquela paisagem, ao ponto de ficar mais de 5 minutos parado ali contemplando. E é aqui que eu queria chegar. Você percebeu a palavra que eu usei, né? Contemplando. Eu parei e eu não simplesmente usei o sentido da visão. Eu olhei uma cena, como se eu olhasse qualquer coisa que estivesse à minha frente. Eu contemplei algo que de alguma forma me alimentou. Entende isso? Me alimentou psicologicamente e espiritualmente. Me alimentou. Aquilo me descansou até fisicamente. Eu tomei fôlego para continuar a jornada até o topo do morro. Cheguei lá em cima e fiz questão de olhar ainda mais alto toda aquela cena. E ao lado daqueles crucifixos que tinham lá, eu rezei. De repente eu vi um morro ao lado, com muitas pedras. Sabe aquela pedra Pirinópolis, conhece? Eu acho que lá existem muitos locais de extração dessas pedras, que lá esse morro ele era feito dessas pedras, era muita pedra. E ele era mais elevado do que o morro que eu estava. E eu falei, eu vou subir até lá. E eu subi esse morro, sozinho, no meio daquela mata toda. E aí eu cheguei no topo daquele morro. E ali eu arrumei um jeitinho de me sentar nas pedras e eu passei a manhã inteira. Isso era, meus irmãos, umas 7 da manhã. Eu desci daquele morro por volta de meio-dia. Dali em diante, todas as vezes que eu vou àquela casa de retiros, eu faço questão de viver essa experiência. E ali eu fiquei a manhã inteira contemplando, e aquela contemplação, pela minha visão, me levou a algo interior. E eu comecei a rezar. E eu comecei ali a louvar a Deus, erguer a Deus um grande louvor. Eu não tinha nas minhas mãos uma Bíblia, um caderno, um livro de espiritualidade, nada. Só tinha um texto no meu bolso e uma garrafa de água. E eu comecei a contemplar e agradecer a Deus e louvar a Deus. Daquela oração de louvor brotou uma análise tão profunda da minha vida, naquele momento, né, da minha história, que me levou a uma oração de cura interior muito profunda, de revisão de vida, de autoanálise profunda. E ali vivi uma experiência inigualável com Deus. Foi muito especial. E ali eu percebi um pouco mais a fundo o que significa mesmo a contemplação.
não é simplesmente usar o sentido da visão e falar, nossa, poxa, que bonito. Não. A contemplação vai além disso. É algo metafísico, é algo que vai além da realidade física. É algo que realmente nos alimenta. Nos alimenta. E não necessariamente a contemplação precisa passar pelo sentido da visão. Ali eu descobri que eu posso contemplar algo que aconteceu e que eu mesmo nem presenciei. Por exemplo, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Teve outra vez que eu fui lá e eu levei um crucifixo na minha mão. Subi naquele mesmo morro de pedras. Porque as 3 cruzes que tem no morro ao lado são 3 cruzes usadas na Via Sacra que não tem Jesus. É só aquela madeira assim. E lá eu levei um crucifixo de mão e eu fiquei, de novo, uma manhã ou uma tarde, não me lembro, inteira. E eu fiquei com aquele crucifixo. E ali eu contemplei Jesus. Contemplei Jesus. Foi muito profundo. Por quê? Porque eu não estava presente na paixão de Jesus há 2000 anos atrás. Eu não faço ideia de como realmente foi, para falar a verdade. Eu tenho noção por quê? Porque tem aquilo que está descrito nos evangelhos, tem aquilo que está descrito em alguns estudos acadêmicos e tem as visões místicas dos santos. Inclusive, aquele filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ele foi roteirizado em cima, não só dos evangelhos, mas das visões de Catarina Emmerich. Grandes visões da Paixão de Jesus. Perceba que, mesmo com todo aquele cenário na minha mente, eu consegui naquela manhã de oração contemplar detalhes da paixão de Jesus que eu não li em lugar nenhum, que eu não vi em cena nenhuma, mas que veio à minha mente por inspiração de Deus. E aquilo me levou a uma oração profunda, a uma experiência de Deus. Que aquilo me converteu profundamente. A oração contemplativa é a oração mais simples que existe. Ao mesmo tempo, é a oração mais profunda que existe. Porém, para vivê-la bem, é preciso de um movimento externo que nos custa, que demanda de nós. Por quê? Porque eu estou falando para homens e mulheres deste mundo, deste século, que vivem neste mundo agitado, com tantas preocupações, principalmente financeiro, principalmente familiar, questões de saúde. Nós passamos essa jornada de dias em uma verdadeira agitação. Por isso, a contemplação nos parece ser difícil, porque nós estamos habituados a essa agitação, esse motorzinho que fica ligado 24 horas. E a contemplação, ela demanda silêncio exterior, para que haja um profundo silêncio interior. Agora sim eu me detenho ao catecismo, então, que diz assim no parágrafo 2709. O que é a oração mental? Santa Teresa, grande mística, responde: a oração mental, a meu ver, é apenas um relacionamento íntimo de amizade em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nos sabemos amados. Veja que simplicidade, ao mesmo tempo que profundidade. Mas pergunte se Santa Teresa ela não vivia um exercício diário de recolhimento. Agora eu preciso que você anote essa expressão. Exercício diário de recolhimento. A ideia de retirar-se não se fixa apenas naquele momento pontual que eu faço na vida de passar um fim de semana numa casa de retiros, num mosteiro, numa igreja. Mas eu posso viver um retiro pessoal todos os dias. Sabe o que eu preciso? Sabe o que você precisa? Tomar uma decisão só. Renato, mas você não conhece a minha vida? Quantas vezes eu escuto isso? Você não conhece o meu dia a dia, minha rotina?
É mesmo, não conheço não. Conheço a minha muito bem. E eu sei que hoje eu tenho muitas demandas de trabalho, de família, de missão na igreja. E que se eu quiser viver um retiro pessoal, eu preciso sacrificar o meu sono, acordar mais cedo, dormir mais tarde, fazer o meu horário de recolhimento pessoal. Este lugar que eu estou gravando não é um simples estúdio que eu tenho aqui na minha casa, não. É o meu lugar de oração, aonde eu venho em silêncio com a palavra de Deus e busco contemplar diante da palavra, diante da Lexio Divina. Exercitar-me pelo menos 10 minutos ao dia na contemplação. Exercitar-me, porque eu sei que a todo tempo eu vou tentar me sabotar para continuar prestando atenção naquilo que passa nas agitações desse mundo. O catecismo, ele diz assim, de maneira tão interessante, a escolha do tempo, no 2710, para quem está com catecismo, a escolha do tempo e da oração, a escolha do tempo e da duração da oração mental depende de uma vontade determinada, reveladora dos segredos do coração. Não fazemos oração quando temos tempo, não. Reservamos, olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, reservamos um tempo para sermos do Senhor, com a firme determinação de, durante o caminho, não o tomarmos de volta enquanto caminhamos, quaisquer que sejam as provações e a aridez do encontro. Nem sempre se pode meditar, mas sempre se pode estar em oração. A meditação, como vimos na aula passada, nos demanda um conteúdo a ser meditado. A contemplação nos demanda silêncio. Silêncio. Todos nós conseguimos administrar alguns minutos de silêncio por dia. Veja que beleza é a mística dos mosteiros, seja no ramo masculino ou feminino, na vida e na história da igreja. Aquela grande mística de São Bento, onde ele escreve em sua regra, ora et labora. Você administra ao longo do dia um tempo para o trabalho e para a oração, para o recolhimento com Deus e para o trabalho. O trabalho envolve todo serviço feito pelas mãos humanas, seja o cuidado da casa, seja o trabalho externo para os outros. No nosso caso, que não somos monges, o nosso trabalho formal, o cuidado com a família, lavar uma louça, arrumar uma casa é trabalho. Ora et labora. Existe um tempo para o trabalho, mas deve existir na nossa rotina um tempo para a oração. Mas o meu dia a dia é muito cheio, então, quando eu estou no trânsito dirigindo, eu rezo. Quando eu estou fazendo isso ou aquilo, eu rezo. Ou então, aquela conversa que diz assim, eu faço do meu trabalho uma oração. Tudo bem, sem problemas, mas isso não descarta a necessidade de recolhimento. Não descarta. E qual é o grande drama que estamos enfrentando hoje nos nossos tempos? Falta de silêncio interior, falta de recolhimento, ok? Entrar em oração é algo análogo ao que ocorre na liturgia eucarística. Reunir o coração, recolher todo o nosso ser sob a moção do Espírito Santo, habitar na morada do Senhor. Isso é muito, muito sério, meus irmãos. Veja o que diz a palavra de Deus em um livro sapiencial belíssimo, que é o livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 3. Veja só, a experiência do recolhimento espiritual é traduzida nestas lindas palavras poéticas que estão aqui. Capítulo 3, versículo 1 e seguintes. Durante a noite, no meu leito, busquei o meu amado. Procurei-o sem encontrá-lo. Vou levantar-me e percorrer a cidade, as ruas e as praças, em busca daquele que meu coração ama.
Procurei-o sem encontrá-lo. Os guardas encontraram-me quando faziam a sua ronda na cidade. Vistes acaso aquele que meu coração ama? Mal passara por eles, encontrei aquele que meu coração ama. Segurei-o e não o larguei, antes que o tenha introduzido na casa de minha mãe, no quarto daquela que me concebeu. Que belíssima palavra! Palavra do Senhor. Graças a Deus. A oração contemplativa é essa busca incessante pelo amor da nossa vida. Nós vivemos, sim, pelo nosso batismo, um matrimônio espiritual. Em Jesus, que é a nova aliança, nós assumimos com Deus uma aliança, um contrato nupcial. Viver esse matrimônio com Cristo significa que eu preciso todos os dias buscar o meu amado. Se no matrimônio entre dois seres humanos é assim, todo dia, nesse matrimônio, é uma nova conquista, é um novo empenho, é uma nova doação, é um novo movimento de sair de si mesmo, diariamente, no matrimônio com Cristo, pelo batismo. Ele já fez a parte dele e continua fazendo, nos dando o seu Espírito Santo. Nós devemos fazer a nossa parte, nos empenhar para encontrá-lo. Na prática, meus irmãos, essa oração contemplativa nada mais é do que administrar tempo para um recolhimento espiritual, para estar com Deus no silêncio, para escutar a Deus, que fala muitas vezes aqui na nossa consciência. Para concluir, olha o que o Catecismo fala no 2715. A contemplação é olhar de fé fito em Jesus. Eu olho para ele e ele olha para mim. Dizia no tempo de seu santo pároco camponês de Ars, em oração diante do tabernáculo. Que lindo isso! Veja o que diz São Curadars. Eu olho para ele e ele olha para mim. Ele estava diante de Jesus na Eucaristia. Isso é contemplação. A contemplação nada mais é do que um encontro amoroso com Jesus. Nesse encontro, nós nos permitimos ser amados e escutar aquilo que ele diz. Aquilo que ele diz. Faz uma analogia comigo. Dentro de um casamento, homem e mulher se encontram, se apaixonam, se aproximam, começam a se relacionar. Como é gostoso gastar todo o tempo do meu dia com aquela pessoa. Maravilhoso. Passam-se os meses, os anos, vem o casamento, vem os filhos, vem a vida de família, vem aquela dinâmica toda, né, de trabalho, de cuidado da casa, dos afazeres diários. De repente, aquele casal se vê em uma necessidade especial de voltar ao primeiro amor, no seguinte aspecto, de perceber que é preciso olhar um para o outro e amar, não deixando que aquele movimento do dia a dia os engula e os faça ter uma visão limitada um do outro, olhando só o que é negativo, olhando os problemas, olhando as dores. É preciso que um olhe para o outro nos olhos e se ame e se encare. O movimento de renovação no amor dentro de um casal muitas vezes acontece no leito nupcial, na cama, onde os olhos se encontram, onde o corpo se encontra, não só por uma satisfação carnal, mas por uma experiência renovadora de amor. E ali tudo vai se renovando. A nossa experiência com Deus é um matrimônio espiritual que Cântico dos Cânticos nos apresenta tão bem. Renovamos essa experiência íntima com o amor de Deus, olhando para Ele e deixando que Ele nos olhe e o olhar de Jesus nos perpassa. Você entende o que eu estou dizendo? Tire tempo do seu dia
para estar a sós com Jesus. A sós com Jesus. Se você tiver a oportunidade de 1, 2, 3 vezes por semana estar em uma capela com o Santíssimo, faça isso, melhor ainda. Mas se você não tem todo esse tempo, faça isso no seu quarto, faça isso no seu oratório, faça isso em algum lugar que lhe ajude a rezar, em silêncio. Eu tenho esse espaço que eu falei para vocês. Aqui é o meu lugar. Hoje. E amanhã, se eu for para outro lugar, eu vou construir o meu lugar de silêncio com Jesus Cristo. Aqui eu procuro rezar em voz alta, oração vocal. Vinde, Espírito Santo. Meditar um conteúdo que é a palavra e contemplar aquilo que ele fala comigo. Essa é a experiência da Lexio Divina. Leitura, meditação, oração, contemplação. Os 4 passos da Lexio Divina. Veja que essa prática, esse exercício espiritual é tão importante para o nosso crescimento na vida espiritual. E eu termino então perguntando algo para você. Como está a sua vida de oração hoje? Ela se enquadra nesses 3 movimentos de oração vocal, de meditação e de contemplação? Ou a sua vida de oração se resume apenas ao primeiro? Ou é aquela bagunça que você nem sabe identificar o que é a sua vida espiritual? Pergunte isso com muita sinceridade para Deus e para a sua consciência. Porque na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar de algo extremamente prático. Vamos falar do que é o PVE, Projeto de Vida Espiritual. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.